Fala galera, tudo bem com vocês? O tema dessa semana é a relação entre gêneros musicais, o acesso à diversidade dos gêneros musicais e a ascensão social. E aí a gente tem duas formas de perceber isso, tá? A primeira delas é bastante óbvia. A qualidade do objeto de cultura que eu acesso, né, vai criar em mim um repertório. E esse repertório facilita o entendimento que eu tenho da realidade, amplia minha capacidade de raciocínio, amplia minha capacidade de linguagem. Lembrando hoje, né, que música, assim como obra literária, assim como filme, são objetos da indústria cultural. Então eles são produtos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na escola de Frankfurt, do Adorno, do Walter Benjamin, né? E aí o repertório todo que vocês já têm, né? A obra de arte na era da sua reprodutividade técnica, do Walter Benjamin, que a gente já falou milhares de vezes, ou Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco, que nós já trabalhamos esse ano. Mas além desse aspecto, né, de que a obra de arte ela é um objeto, e aí a qualidade técnica dessa obra de arte, evidentemente que cria uma distinção social radical, no sentido de que quem ouve Beethoven, quem ouve Mozart, vai ter o aparelhamento mental mais criativo, mais eficiente para aquilo que é o mercado atual do sistema capitalista. Ou seja, a gente, como trabalhador hoje, o ser humano é irrelevante porque a gente tem máquinas e a gente só serve, né, para fazer aquilo que a máquina não pode fazer. Então o grande salto da educação é uma educação criativa, uma educação que consiga criar um ser humano que produza intelectualmente. Mas a gente tem esse mesmo tema ainda por uma outra perspectiva. Então seria uma redação que você poderia abordar sob dois aspectos. Para falar sobre o segundo aspecto, que é a ideia de como a música propõe a ascensão social de determinados grupos, ou seja, como que a Anitta, que era uma menina miserável, de repente ficou rica, vai criar milhares de empregos, porque ela entra no show business, ela consegue fazer um produto cultural que vende, então isso garante a ascensão social não só dela, mas de todo mundo que trabalha para ela. Tá? A gente tem um convidado especialíssimo, que é o professor doutor Laurinácio dos Santos Júnior, tá? Que fez um doutorado em cima de publicidade e música e que vai dar para vocês muito repertório, inclusive histórico, com um monte de informação que vocês não têm e que é para ficar muito ligado para vocês colocarem no texto de vocês, tá? Vamos lá? Olá, moçada. Esse tema que a Dani traz para vocês hoje é bastante curioso, porque a música como elemento de distinção social, ou como elemento até de distinção vamos pensar assim, da cultura humana, tal, ela vem desde a pré-história, é uma coisa muito antiga, sabe? Se a gente pegar até nas pinturas da caverna, vocês vão ver que já havia, assim, entre aquelas pinturas, algumas manifestações de dança. Então você via lá que havia movimentos de dança. A gente pressupõe que se havia dança, deveria haver alguma motivação sonora para que ela existisse, né? Alguma que a gente talvez não pudesse chamar ainda de música, mas que já tinha um certo quê de música. Curiosamente, os historiadores desse período atribuem os sons sonoros mais manifestados talvez nesse primeiro momento como onomatopeias, né? Pum, pum, tá, tá. Era mais destinado a atrair a caça, né? O ser humano usava isso para atrair a caça e também para afugentar grandes feras, né? Para tirar do ar aqueles que pudessem matá-los, né? Esses povos, né, que surgiram principalmente na Eslovênia, né, na Europa Central, lá que tem alguns registros sobre isso, eles já manifestavam, então, dessa forma, uma certa distinção social em relação aos demais povos da espécie humana. Se a gente for dar um salto histórico muito grande, né, e a gente pegar um período assim de basicamente 30 anos no qual aconteceu as principais transformações da música do mundo, né, da música então já existente, da música popular do mundo, né? Não estou pensando em música erudita porque aí seria uma outra conversa e que abrangeria um público bastante restrito, né? Como vocês já viram aí, ou como a Dani vai comentar isso com vocês. Mas na música popular, se a gente pegar o final do século XIX, ali para 1890,
até o comecinho do século XX, ali para 1920, ou seja, num período de mais ou menos 30 anos, surgiram 3 gêneros musicais que transformaram a história da música na humanidade, né? Então você tem, nos Estados Unidos, em New Orleans, surgiu o jazz, por volta de 1890, fruto do canto negro, né? Do canto gospel e do canto escravo negro, né? Já foi, de certa maneira, uma certa forma de ascensão dessa população negra aos meios urbanos, aos meios de comunicação urbana, né? Dos brancos que, claro, que tinha uma certa distinção social em relação à média da população. Nesse mesmo período surgiu também, curiosamente, o tango aqui na Argentina, mas o tango argentino, na verdade, depois ele ganhou o mundo porque ele foi para a Europa, ele foi para a França, principalmente, que era um centro de polarização da intelectualidade do mundo, um centro iluminista aí nas 2 primeiras décadas do século XX. Então o que aconteceu? O tango, que era uma mistura da polca europeia com o candomblé, né? O candomblé, mas eles chamavam de candomblé uruguaio, né? Como é que chamava? A milonga espanhola e principalmente a habaneira cubana. Então esses 4 gêneros criaram o tango, né? Que foi um gênero que também causou uma distinção. Começou com uma população de marginal, né, na beira do Rio do Prata, e esse gênero marginal também começou a ganhar centros urbanos até virar uma dança magnífica de salão, cortejada por toda a burguesia do mundo, né? E finalmente nesse mesmo período também surgiu, claro que surgiu um pouquinho antes, né, enquanto movimento, o samba. Olha só, então nós temos o jazz, o tango e o samba surgindo num período curtíssimo de aproximadamente 30 anos, né? No samba a história também não foi diferente. Nós tínhamos principalmente os negros, né, que trouxeram isso lá para 1860, quando vieram os primeiros escravos, mas ele só foi se consolidar como um gênero marcantemente brasileiro a partir de 1916, quando foi lançado o primeiro disco, que era o Pelo Telefone, né? O primeiro samba brasileiro. Então assim, e todos esses gêneros tiveram uma função social bastante grande na transformação de pessoas que vinham de uma classe social inferior para uma classe social um pouco mais alta do que a deles, chegando até mesmo à classe social da elite, né? Ao top das classes sociais. Você pega hoje os dados que demonstram, inclusive está num desses textos que a Dani passou para vocês, pelo que eu pude ler agora há pouco, né? Você tem, por exemplo, o jazz hoje, ele é apreciado só por 9% da população. Quem é essa população que aprecia o jazz? É uma população extremamente urbana, extremamente erudita, ou seja, o jazz não é ao contrário do sertanejo ou do sertanejo universitário, que hoje representa 58% do gosto musical dos brasileiros, né? Ele não é uma música fácil, ele é uma música que requer instrução, requer erudição. Então essas músicas que requerem erudição, por si só, já trazem uma distinção social, né? Se a gente pensar que o grosso da camada do nosso país não tem uma erudição mínima, né, significa que elas jamais vão gostar de um gênero musical desse, ou se um outro pode gostar, mas não vai nunca se tornar um símbolo de sucesso em termos de mercadológicos, né? Você tem, por exemplo, no próprio sertanejo universitário, exemplos de ascensão também, de distinção, né? Você pega lá os plantadores de tomate, que eles mesmos se autodenominaram assim, os 2 filhos de Francisco, né? Zezé de Camargo e Luciano, essa dupla que é a filha de Francisco, né? Você pega esses 2 sujeitos, eles saíram da função de agricultores, né? Mas agricultores no nível de proletário, né? E se tornaram milionários da indústria cultural, milionários da música popular. E você pega também, recentemente, principalmente com o advento das mídias digitais, né? A gente tem uma ascensão do rap, né? Dando uma voz de uma comunicação insurgente, né? Assim, aquela que se rebela, né? Uma comunicação insurgente aos povos da periferia, né? Você tinha o pessoal da periferia, não tinha possibilidade de gravar sua música, de manifestar sua demonstração artística assim por meio da música. E a partir das mídias digitais que barateou o custo dessas produções, você vê que hoje o rap também consegue uma audiência esplêndida e transforma pessoas de um mundo, vamos pensar assim, marginal ou de um mundo muito inferior em termos de classes socioeconômicas, em pessoas de sucesso até em todas as camadas sociais. Em síntese é isso, é claro que daria pra gente conversar
conversar um montão sobre cada um desses temas, mas dá para a gente ter uma ideia da distinção da música, né? Ou melhor, da distinção que a música promove entre as classes socioeconômicas. É isso. Bacana, né, galera? Vocês viram aí que música é um dos poucos temas que dá para falar desde a pré-história, que é um começo que geralmente vocês colocam na redação e tá errado neste aspecto, ele tá certo, tá? Então vocês podem abordar o tema sobre dois aspectos. O primeiro é o aspecto historiográfico, né, como que a música vai ao longo da história garantindo a ascensão social de grupos específicos, o samba, o jazz, o próprio funk, tá? Ou pelo aspecto mais filosófico, como que o acesso a um específico grupo, né, um grupo específico que tem acesso a um repertório cultural específico vai se garantir no poder porque consegue formar melhor os seus jovens, criar uma capacidade melhor de raciocínio, de imaginação e de competência intelectual, que é o que interessa para essa sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do conhecimento, a gente já sabe disso. Boa redação, uma ótima semana para vocês, até mais.